Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje a gente vai resolver um exercício passo a passo sobre lançamento de projétil. Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Esse exercício fala assim: um gafanhoto salta para o ar da beirada de um rochedo vertical, como mostra a figura. Determine a velocidade inicial do gafanhoto e a altura do rochedo. Então, o gafanhoto estava aqui, na beira do rochedo, e aí ele vai dar esse salto aqui, formando essa parábola. Então, esse gafanhoto está se comportando igual um projétil, né, gente? Um lançamento oblíquo aqui. E aí, no item A, a gente quer a velocidade inicial do gafanhoto. Então, vamos fazer um zoom aqui nessa parte onde o gafanhoto está. Quando o gafanhoto pula lá do alto desse rochedo, ele vai ter uma determinada velocidade inicial, V0, sendo que o desenho fala pra gente que V0 forma um ângulo de 50 graus com a horizontal, certo? E aí ele vem e salta aqui de tal forma que quando ele chega na altura máxima dele, essa altura máxima em relação ao ponto de onde ele saiu é de 6,74 centímetros. Aqui, gente, eu vou colocar já em metros, tá bom? Porque o ideal é a gente deixar tudo em metros já. Então, é 0,0674 metros. Então, essa é a altura máxima dele em relação ao ponto de onde ele saiu. E aí, o que a gente quer, primeiramente, no item A, é essa velocidade inicial aqui. Qual é o módulo desse vetor de velocidade inicial? Então, vamos lá, gente. Vamos estabelecer aqui essa altura inicial como a altura zero do eixo Y. Então, aqui é a altura zero, o que está para baixo dele é negativo e o que está para cima dele é positivo, tudo bem? E aí, vamos usar as informações que a gente tem ao nosso favor. A gente tem a altura máxima, né? A gente tem esse ângulo aqui. E aí, a gente sabe, quando a gente fala de altura máxima, a gente está falando do eixo vertical. E no eixo vertical de um lançamento de projétil, a gente tem um movimento com aceleração constante. Então, a gente pode usar todas aquelas equações de aceleração constante. Por exemplo, que a posição final é a posição inicial, mais V0t, mais, aliás, aqui como é projétil, fica menos g vezes t ao quadrado sobre 2, né? A gente pode usar que v é igual V0 menos g vezes t, considerando que para baixo é negativo, né? A aceleração da gravidade está atuando para baixo, por isso fica negativo. E a gente também pode usar a equação de Torricelli, que fala que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, isso tudo no eixo y, né? Que é onde a gente tem uma aceleração, menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o espaço percorrido no eixo y. Então, vamos lá, gente. A gente sabe aqui esse ângulo de 50 graus e a gente sabe a altura máxima. Mas a gente não sabe nada sobre tempo ainda, né? E não adianta a gente querer encontrar o tempo por essa segunda equação, porque a gente ainda não sabe quem é a componente y da velocidade inicial. Então, como a gente não tem o tempo, vamos usar a equação de Torricelli, que é a melhor aqui para o nosso caso. Gente, antes de a gente continuar a resolução passo a passo aqui do nosso exercício, eu queria falar para vocês que a gente tem uma plataforma online, que é o Matemateca Academy, onde você conta com aulas exclusivas e exercícios resolvidos de Física 1 e de várias outras matérias do seu curso. E, inclusive, lá você vai ter acesso à playlist completa de Física 1, com todas as aulas e exercícios resolvidos. E, além disso, você tem provas antigas da sua faculdade resolvidas passo a passo, uma comunidade para você enviar suas dúvidas e exercícios e também listas de exercícios personalizadas de vários conteúdos do seu curso e guias de estudos para impulsionar o seu aprendizado. Além disso, os nossos materiais são aprovados por milhares de alunos. Então, para conhecer mais e ter acesso a tudo isso, é só clicar aqui no link da descrição, matemateca.com. Olha só, a gente sabe que na altura máxima, a velocidade vertical vale zero. Isso é um fato que a gente tem sobre o lançamento de projétil. Então, vamos aplicar a Torricelli aqui, A velocidade em y ao quadrado, então 0 ao quadrado na altura máxima, é igual V0y ao quadrado, ou seja, a componente vertical da velocidade V0, essa componente aqui, vou desenhar aqui do lado,
menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o espaço percorrido no eixo y. O quanto a gente percorreu no eixo y? A gente saiu do zero e veio para a altura máxima. Então, a gente percorreu 0,0674 metros. Lembra que aqui, gente, a gente está falando do eixo y. Isso aqui, essas 3 equações, são equações para o movimento com aceleração constante. E é no eixo y que a gente tem uma aceleração constante, que é justamente a aceleração da gravidade, né? Então, por isso aqui é a velocidade vertical na altura máxima, que vale 0. Aqui a gente vai encontrar a componente vertical de V0. Aqui a gente coloca a aceleração que está atuando na vertical. E aqui o quanto a gente percorreu na vertical, tudo bem? Então, vamos resolver essa equação para o V0y. Isolando o V0y aqui, a gente vai encontrar que ele vale 1,15 metros por segundo, ou seja, a componente vertical da velocidade inicial vale 1,15. Ah, mas a gente quer só a componente vertical aqui? Não, a gente quer o módulo do vetor V0, somando ali a componente vertical com a horizontal. Mas, relembrando as aulas de componentes de vetores, se a gente tem aqui o vetor V0, aqui formando um ângulo de 50 graus, e a gente já descobriu que a componente vertical de V0 vale 1,15, vamos lembrar que essa componente vertical, V0y, é igual ao módulo de V0, então o módulo do vetor, vezes o seno de 50 graus. Então, o módulo de V0 vai ser a componente vertical, que é 1,15, dividido pelo seno de 50 graus. E fazendo essa continha aqui, a gente encontra que o módulo da velocidade inicial é de 1,50 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial do gafanhoto. É o módulo do vetor de velocidade inicial dele. E para encontrar isso, a gente usou Torricelli para encontrar a velocidade inicial no eixo y e depois usamos decomposição de vetores aqui, para a gente encontrar o módulo do vetor cuja componente vertical vale 1,15, sabendo que esse ângulo aqui é de 50 graus, certo? Agora, no item B, a gente quer encontrar a altura do rochedo. Então, a gente quer essa altura aqui, de onde ele pulou até aqui no chão. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar, só para a gente não trocar o referencial do nada, vamos continuar falando que aqui é o referencial 0 no eixo y e, portanto, aqui onde a gente quer chegar vai ser menos h. Então, a gente andou uma altura h para baixo. Como foi para baixo, a gente estabeleceu aqui que é negativo. E aí, essa altura h que a gente andou para baixo é justamente a altura do rochedo que a gente quer descobrir. Então, gente, a gente pode lembrar de outra equação que a gente consegue usar tratando do eixo vertical, que a posição em determinado momento vai ser a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo que se passou, menos a aceleração da gravidade vezes t ao quadrado sobre 2. A posição em determinado instante vai ser justamente essa posição menos h, a posição aqui que ele chega no final. A posição inicial dele no eixo y é 0, que ele começou lá em 0 metros. A velocidade inicial no eixo y é de 1,15 metros por segundo, mas a gente não tem quanto tempo ele demora para chegar lá no chão, né? Até ele bater aqui e chegar nessa altura menos h. Como a gente encontra o tempo que leva para o gafanhoto fazer essa trajetória aqui, para ele seguir essa parábola? Pô, gente, a gente está falando só de eixo y, vamos usar o eixo horizontal ao nosso favor também, porque a gente sabe que o alcance horizontal do gafanhoto foi de 1,06 metros. E quando a gente fala do eixo horizontal em um lançamento de projétil, a gente está falando de um movimento com velocidade constante. Ou seja, no eixo horizontal, no eixo x, a gente obedece àquela equação que a velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo.
Então, a gente consegue encontrar o tempo que demora para ele cumprir toda essa trajetória, fazendo T igual o espaço que ele percorreu dividido pela velocidade horizontal dele, que permanece sempre a mesma, né? Ah, mas quem é a velocidade horizontal dele? A gente consegue encontrar através desse mesmo desenho aqui, gente, usando decomposição de vetores. A velocidade horizontal, V0x, que vai ser essa componente horizontal aqui, vai ser o módulo de V0 vezes o cosseno agora, né, de 50 graus. Então, V0x vai ser 1,50 vezes o cosseno de 50 graus, e, portanto, V0x, que é a velocidade horizontal, que permanece sempre a mesma, vai ser 0,96 metros por segundo. Portanto, substituindo aqui nessa equação, a gente tem que o tempo que demora para o gafanhoto fazer toda essa trajetória, toda essa parábola aqui, vai ser o espaço que ele percorreu, 1,06 metros, né? Dividido pela velocidade com a qual ele percorreu esse espaço horizontalmente. Então, ele leva 1,10 segundos. Esse é o tempo total de onde ele saiu até ele chegar aqui no chão. Então, vamos substituir isso aqui na equação do eixo y, na equação da vertical. A gente tem que menos h é igual a 1,15 vezes o tempo que se passou até chegar no chão, que é 1,10, menos 9,8 vezes 1,10 ao quadrado, dividido por 2. Portanto, resolvendo essa conta, a gente encontra que a altura do rochedo é de 4,66 metros. Então, essa é a altura que a gente tem aqui. A gente andou 4,66 metros para baixo em relação ao nosso referencial zero. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!